Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito boa noite. Para quem não sabe, meu nome é Jordana e eu sou plantonista de Geografia. E hoje, excepcionalmente, estou aqui em História. Sim, é isso mesmo. A gente teve algumas questões aí com a pessoa que era plantonista de História e aí eu me ofereci para temporariamente a trabalhar com vocês essa disciplina. Então, seremos nós nessas disciplinas de História e Geografia. Bom, eu quero começar pedindo para que vocês, por gentileza, já deixem o nome de vocês aí no chat e também a turma que vocês pertencem, para a gente conseguir ter aquele nosso controle de frequência, né? E caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, escrevam no chat ou me enviem pelo WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em responder. E, bom, a matéria de hoje é das aulas iniciais de vocês lá com a professora Dani. Faz um tempão, eu sei, mas a ideia é recapitular boa parte daquilo que ela trabalhou na teoria com vocês e também desenvolver alguns exercícios. Então, no final desse plantão, nós vamos fazer 4 exercícios, tá? E que mais? Bom, é isso. Então, vamos começar. Como vocês já estão acostumados lá de geografia, agora eu sigo só com a minha narração e fecho essa janelinha aqui, tá bom? Bom, plantão de história. Hoje o tema da aula é pré-história. E pré-história, vocês veem que tem um outro nome aí que eu coloquei, história pré-literária. E vamos lá entender um pouco mais sobre isso. Antes de começar a falar sobre o tema da aula de hoje propriamente dito, é importante que a gente tenha em mente o porquê de se estudar a história, qual a contribuição da história na nossa vida, qual a relevância dela, né? E a história é uma ciência, né, que se respalda, que se ancora, que se volta para o passado. Então ela vai estudar eventos que já aconteceram, entender civilizações, povoamentos, períodos, indivíduos isolados que tiveram relevância e contribuíram decisivamente para a condição naquele período. Então, o estudo da história, ele contribui para que a gente consiga, no presente, fazer associações, analogias, entender o que causou a humanidade previamente à nossa existência e também aprender através dos erros de pessoas, de grupos humanos que vivenciaram coisas similares, porque assim como na geografia eu tendo a dizer para vocês que o universo, o planeta é dinâmico, também na história, mas aqui a questão é que existem ciclos, né? Então, boa parte dos eventos históricos, eles se repetem com uma certa frequência e a maneira como a gente assimila esses eventos coopera para que a gente consiga ter as melhores escolhas diante deles. Vamos lá. Bom, vocês viram que eu coloquei o nome como pré-história e também coloquei história pré-literária, né? Isso porque esse uso do termo pré-história, ele é baseado numa visão postulada, colocada lá no século XIX, conhecida como visão positivista. Nessa visão positivista, primeiro que ela foi criada num contexto de imperialismo e neocolonialismo, né? E ela prega a evolução linear da história, linear, ou seja, ela vê um caminho único, né? Uma noção de progresso que no futuro há sempre uma melhoria em relação ao passado. E esse progresso, ele acaba criando uma sensação de ranqueamento, né, diante dos fatos, porque quando você tem o termo pré-história, é como se fosse um momento que diz respeito àquilo que é antes do que é tido como história, como se aquilo que está na pré-história fosse menos história, entendeu? E aí, com isso, você acaba gerando essa sensação de superioridade, né?
E quando você coloca essa situação de superioridade, você acaba que, quando você está diante de civilizações, povoamentos que não desenvolveram a escrita, por exemplo, você pode tender a achar que esse povo esse grupo social, ele é menos desenvolvido, menos evoluído, logo mais atrasado, né? Então, essa visão positivista acaba gerando esse sentimento de superioridade em relação entre os povos, né? E aqui eu coloco o termo história pré-literária porque ele está intimamente ligado ao fato que é o divisor da história, né? Que é a vida antes e depois da escrita, sendo que a concentração da história da humanidade no período da pré-história ou do período pré-literário corresponde a 95% da quantidade de anos em relação em relação aos anos de existência da humanidade, né? Então, 95% da história não está na história, está na pré-história. Então, existe sim uma relevância na pré-história, na história pré-literária. Então, a gente tem que considerar esse período com muita observação e zelo, né? E aí aqui eu coloco para vocês também a situação que a história não é uma ciência única, ela é uma ciência que se vale das conquistas, dos aprendizados de outras ciências, tais quais a arqueologia e a paleontologia. A arqueologia, que é essa ciência que estuda os processos, estuda os costumes e as culturas de povos anteriores ao tempo presente, a partir da manufatura, da execução de artefatos, como monumentos, por exemplo. E aí, a partir disso, ela consegue assimilar e supor aspectos da realidade, do contexto dessa população, que já morreu. E a paleontologia, igualmente, também estuda formas de vidas existentes em períodos geológicos passados, a partir do estudo de fósseis, sejam fósseis vegetais, humanos, animais e conchas e tudo mais. E aí você tem agora, eu fiz uma divisãozinha. Isso mesmo. Eu fiz uma divisãozinha aqui, diferente um pouco do que a Dani propôs, porque ela tinha colocado para vocês alguns aspectos decorrentes do surgimento da vida no planeta, né? Ela apresentou para vocês as teorias como o criacionismo, que vigorou até o século XIX, que é da origem divina e tudo mais, o evolucionismo, que foi proposto por Charles Darwin, e tinha lá o homem como descendente do macaco, elo perdido, também no século XIX, e a teoria do Big Bang, foi proposta por um belga, Lemaitre, alguma coisa assim, eu não sei a pronúncia, Lemaitre, sei lá, e que trazia a questão do ovo cósmico. Eu não vou me ater a isso, porque o meu foco é trabalhar sobre sobre o processo de hominização, né? Ou seja, a distinção entre os hominídeos, mas principalmente assim tentar contrapor a visão que é positivista, que é aquela da evolução linear, né? Então, como eu disse, no positivismo você tem como se fosse uma linha única de evolução, tanto que a sensação que fica é de que você, o ser humano, Homo sapiens sapiens, descende de um chimpanzé, entendeu? E aí, que tanto que é comum nos livros de história a gente vê aquela linha em que tem lá um Australopithecus no canto esquerdo e depois tem um Homo sapiens sapiens na direita, numa linha, né? Só que o que eu achei interessante quando eu estava pesquisando, colocar isso daqui para vocês, que é a visão sobre essa questão da ancestralidade comum entre o chimpanzé e o Homo sapiens sapiens, que eles têm um ancestral comum, só que à medida que você evolui na linha do tempo, né, vindo aqui ó, do 6
milhões de anos atrás até o tempo presente, você vê que existe um ganho de capacidade cognitiva, né? Então, essas bifurcações que se apresentam aqui nessa árvore filogenética no lado direito da tela de vocês, você apresenta uma gradação, uma evolução intelectual, genética, enquanto que aqui na esquerda, eu também trago essa linha, esses estágios da linha do tempo dos hominídeos, para mostrar que aqui, ó, canto direito da primeira figura, número 4 milhões de anos atrás, sentido para a esquerda, ó, 0, que é onde está o Homo sapiens, depois o Homo neanderthalis, e aí você vê que eles coexistiram, né? Então, essas espécies, elas estiveram, é como se elas estivessem numa visão evolucionária biológica, em que nessa visão é como se fosse uma copa de uma árvore. Alguns caminhos se extinguem, ou seja, se findam, né, acabam, enquanto outros continuam, mas não há um único caminho, né? Isso já abre uma possibilidade maior de leitura do que a teoria positivista, né, que é uma gradação linear, né? E aí vocês observam isso e tenham isso em mente. Aí, além disso, ela também trabalhou com vocês as teorias de origem e migração de povoamento na América, né? Porque o que se sabe, o que se tem, o que é posto e é conhecido por todos é que os locais de origem dos fósseis mais antigos, em ordem de mais velho para o mais novo, são África Central, depois a gente tem a Ásia Central, depois vem a Europa, o noroeste da Ásia, a América do Norte e, por último, a América do Sul. Então, é como se a América do Sul, o povoamento seja mais recente. E aí, quando você tem essas teorias, vale dizer que toda teoria científica ela é uma hipótese que é sustentada a partir de evidências, ou seja, existem evidências que comprovam essas teorias, todas elas. Aqui você vê, ó, destacados três teorias, três correntes de pensamento com relação ao povoamento da América, né? A corrente malaio-polinésia, que é essa verde, que é da saída do pessoal na região da Malásia, ali da Polinésia, sentido a América através do Oceano Pacífico. Igualmente, a saída a partir da Oceania rumo ao Oceano Pacífico. E a outra corrente vermelha, que está escrita corrente asiática, também é conhecida como corrente beríngia. E essa corrente beríngia, ela propõe que houve uma migração durante a última glaciação, ou seja, aqui onde está escrito Estreito de Bering, vocês têm, na última glaciação, houve uma concentração de gelo aqui, que possibilitou que esse Estreito de Bering fosse totalmente transponível, ou seja, que houvesse a capacidade de vocês andar por ele, porque existia gelo conectando essa região da Rússia, à esquerda, com o norte da América do Norte. Então, com isso, justificaria essa tendência descendente, ou seja, descendo, rumo à América do Sul, certo? E aí, essas teorias são também conhecidas como teorias alóctones, que acredita que os povos americanos vieram de outro lugar. Alóctone é vindos de fora, tá? E tem, por outro lado, uma teoria proposta pela antropóloga Nied Guidon, aqui no Brasil, que defende que houve um desenvolvimento humano anterior à migração, a essas migrações. Ou seja, os povos originários da América, paralelamente aos homens da África Central e da Ásia, estavam em desenvolvimento social. Essa teoria da Nied Guidon é uma teoria autóctone, ou seja, que o povo não veio de fora, é de dentro para fora. Então já estavam aqui populações na América
antes da chegada, ou seja, essas teorias todas, elas uma não anula a outra, elas se complementam. Então, a visão ela vai sendo corroborada à medida que você vai achando artifícios em sítios arqueológicos para justificar esses pensamentos, certo? Agora, seguindo o critério de periodização, ou seja, a gente tem que se divide o período da existência da humanidade entre história e história pré-literária, como eu propus para vocês, sendo que o que separa, o marco de separação é a criação da escrita nos anos 4000 a.C., certo? Então, esse período que está antes da invenção da escrita, que a gente coloca como pré-histórico ou história pré-literária, ele também se subdivide. E esse se subdivide em dois grandes períodos, basicamente, que é o Paleolítico, que é o mais velho, e o Neolítico, que é o mais recente. O Paleolítico, você lê aqui, ó, paleo, velho, lítico, pedra. Assim, pedra velha, os artefatos eram feitos de pedra lascada. E aí vale lembrar que a divisão desses períodos, entre esses dois períodos, ela se dá nominalmente por conta da técnica empregada na produção dos artefatos. Então, quando o artefato era feito de forma mais simples, menos elaborada e que demandava menos capacidade cognitiva para se fazer, esse objeto está circunscrito ao que a gente entende como período paleolítico, tá? E o período paleolítico ele se inicia aproximadamente em 3 milhões de anos atrás, antes de Cristo, certo? E ele se estende até 15 mil anos antes de Cristo. Então perceba como ele é um período extenso. E aí o que acontece? Também a respeito do período paleolítico, se a gente for olhar a fundo, ele se subdivide entre paleolítico inferior e superior. Só que o paleolítico, aqui que eu quis colocar, é que eu peguei os atributos dos dois, os mais relevantes dos dois, e coloquei nessa listagem aqui, nessa relação, para facilitar. Então, no período paleolítico, existia a economia coletora, que era característica pela caça, pesca e colheita natural. E o que é uma colheita natural? É uma colheita que não é fruto de um plantio que se desenvolveu a partir da ação humana. Então, você ir até uma árvore que não foi você que plantou e coletar aquele fruto. Isso é colheita natural. Pode ser fruto, pode ser vegetal, legume, sei lá. Tudo que não foi plantado a partir da ação do homem. Aí você tem organização social, familiar, clânica. Então as famílias eram também lidas como clãs, esses pequenos grupos, né? E aí você tem uma divisão natural, biológica, vamos pôr assim, né? Sexual do trabalho, se dividindo entre macho e fêmea, sendo que os machos tinham por obrigação, por responsabilidade, fazerem a caça, a pesca, então as coisas fora do que seria o lar, né? E aí, como você tem essa questão de ter que ir atrás do alimento, você acaba tendo uma característica do nomadismo, de ser nômade, de sempre estar mudando. A partir do momento que os recursos se esgotam no lugar em que você está fixado, você acaba tendo que partir para se manter alimentado. Então, o nomadismo é fruto disso. Ainda dentro desse período, à medida que vão se desenvolvendo as capacidades de abstração, ou seja, o hominídeo ele passa por uma mutação morfológica, tanto que ele começa a ter o desenvolvimento do telencéfalo, que é a testa, né? Que tem um exemplo na história que foi documentado como o Homem de Cro-Magnon, lá na França. Sim, tem esse nome assim meio metidinho, mas é isso. Que é esse homem que tem a capacidade cognitiva mais requintada, né? E aí começa esse desenvolvimento de linguagem de novas soluções, experimentos e tudo mais. E aí você identifica essa questão dos ritos funerais, porque só faz sentido existir rito funeral se você acreditar que a vida não se encerra com a morte, né?
Então, se você acredita que a vida não se encerra com a morte, você pode passar a ter ritos funerais que dizem respeito a uma vida futura, possivelmente. Também é nesse período que acontece a domesticação do fogo. Não, você não vai ter uma chaminha de estimação, não. O que acontece é a capacidade do homem em manipular e criar, forjar a centelha, o fogo, e aí você tem essa domesticação, porque naturalmente o fogo aparece. Então, se cai um raio sobre um galho seco, e aí ele se incendeia. Isso é fogo. Os humanos conheciam o fogo, mas eles não tinham aptidão de forjar o fogo, fazendo lá, sei lá, bater uma pedra, atritando uma pedra com a outra. Aí eles passam, à medida que vão evoluindo na capacidade cognitiva do seu pensamento, eles conseguem ter essa habilidade de forjar o fogo, então domesticado o fogo. É também nesse período que surgem as pinturas rupestres. As pinturas rupestres, elas eram possíveis a partir do momento em que esses humanos pegavam algumas rochas que tinham alguns derivados de ferro ou carvão. Elas eram aquecidas, né? Tem o fogo domesticado, então aí você extrai esses pigmentos e aí com a gordura animal, que o animal que eles comeram, eles usavam como fixador. Então eles conseguiam definir, desenhar e manter fixado lá na parede as suas representações, né? E aí você pode pensar, e o que eles documentavam, o que eles escreviam, né? Basicamente, os historiadores colocam que essa representação funcionava como uma magia simpática. E o que é uma magia simpática, né? Simpático diz respeito a fazer igual a algo, diz respeito a imitar. Então, quando eles representavam, eles estavam representando algo que eles desejavam que se tornasse realidade, ou já era algo que acontecia, mas que era mais difícil, mas é uma coisa que eles colocavam como destacado, né? Então, eles representavam cenas de caça, por exemplo, e de sucesso nas cenas de caça. Mesma coisa, um exemplo dessa simpatia que eles faziam, que as pinturas eram essa representação de simpatia, é o que acontece hoje. Às vezes, você tem um conhecido que mora ou foi aos Estados Unidos, aí essa pessoa traz uma nota ou uma moeda de $1. Você vai, pega essa moeda, essa nota e põe na carteira, como que se fosse um chamariz para mais dinheiro, nunca faltar dinheiro. Então, isso é uma espécie de simpatia. Da mesma forma, eles representavam nas paredes aquilo, cenas de sucesso na caça, por exemplo. E aí você também tem a capacidade de produção de estátuas. Quando você tem estátua, você representa um ideal, você representa algo que é valorado, algo que é valioso para aquela sociedade ou aquele grupo populacional. E aí, é isso. Aqui à direita eu coloquei para vocês um exemplo de pedra lascada. Tá vendo que ela tem uma série de ranhuras, né? Tem um afunilamento para criar uma espécie de lâmina de corte. E aqui eu coloquei esse sistema de contagem que também se iniciou nesse processo, né? Aí, aqui, ó, à esquerda, você tem alguns ângulos da Vênus de Willendorf, que é uma estátua que ela foi criada, pertencente a esse momento do período paleolítico, e ela tem a representação basicamente da fertilidade. Você percebe anca, né, quadril avantajados, largos, seios fartos, né? Por que isso? Porque o que é valorizado na fêmea nesse período? A capacidade de procriação. Então, se você tem anca larga, se você tem um abdômen proeminente, você vai ter uma capacidade de gerar filhos e protegê-los, né, nessa cavidade abdominal. E você tem os seios fartos, que representam a nutrição desses bebês. Então, isso era o ideal de beleza, era o que era valorado numa fêmea, a capacidade de perpetuação da espécie. E aqui você tem essa representação. À direita, você tem uma arte rupestre também no Paleolítico, que é a cena de caça, como eu falei, por exemplo. Se vocês repararem, na representação dos indivíduos, o que se destaca é o estilo da perna. A perna são os membros mais destacados, mais fortes, né, mais grossinho. Então, por quê? Porque eles sabiam que para serem caçadores eles precisavam ter velocidade, pernas ágeis. E então é isso que foi representado aqui.
seguindo, a gente vai para o período neolítico, neo novo, lítico pedra, assim pedra nova. Os artefatos eram de pedra polida. Perceba aqui na foto da direita o acabamento. Essas pedras, elas tinham um polimento, existia uma maior elaboração dos materiais, né? E aí depois você tem nesse momento, esse período neolítico, ele se desenrola durante aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo até 4.000 anos antes de Cristo, quando surge a escrita. E aí, é no período neolítico que acontece a Revolução Agrícola, a Revolução Neolítica, desenvolvimento da agricultura, né? Então, esses indivíduos passam, depois de observar a natureza, observar o surgimento e como é que os alimentos surgem, né? Próximos a rios, em terras férteis e tal, eles começam a reproduzir isso. Então, dentre as possibilidades de alimentos que eles tinham acesso, eles selecionam alguns desses para cultivar, para gerar alimento e para eles poderem alimentar a eles mesmos e a seus animais. Sim, aí agora você tem uma economia produtora, uma economia de excedentes. E esses excedentes garantem que aquele povo não precise mais ficar toda hora se deslocando em busca de mais alimentos. Então você percebe o processo de sedentarização. Então os indivíduos passam a ficar mais, se desenvolver núcleos em lugares mais determinados, por mais tempo. E se você tem produção de excedente, obviamente você vai ter uma produção de cerâmicas, porque afinal de contas você não vai comer tudo de uma vez. E à medida que você não vai precisar comer tudo de uma vez, você precisa armazenar esses alimentos. E aí, a necessidade de se ter cerâmicas. E se você tem excedentes, você pode alimentar a si mesmo, sua família e também animais. Então começa a domesticação de animais, que agora você diminui o nível, a dificuldade de se ter acesso à comida de caça. Então você se expõe menos ao perigo, você se expõe menos ao risco de morte. Então você passa a domesticar esses animais e alimentá-los com os excedentes da produção agrícola, né? É nesse período que a divisão do trabalho passa a ser sob um critério social, porque a agricultura não demanda aquela coisa da força muscular do macho, entendeu? Então a prática da agricultura ela não demanda uma divisão através do sexo. Entretanto, por conta disso, de você poder desenvolver a agricultura, para que você consiga desenvolver a agricultura, você precisa ter territórios. E quando você tem territórios e domina esses territórios, você acaba tendo poder. Então, a divisão social vai acabar também se articulando no sentido de poder de quem tem terra ou não. No final do período neolítico, a gente vai verificar a idade que a gente conhece como idade dos metais. E por quê? Se lá no Paleolítico houve a domesticação do fogo, né? Então você aprende a mexer com fogo, a partir do momento que você começa a aquecer materiais minérios e tudo mais, você começa a observar a fundição, ou seja, o derretimento dos materiais ferrosos. E aí a idade dos metais, ela garante o quê? Ela coopera para que haja um avanço técnico e ferramental dessas populações, porque elas passam a desenvolver instrumentos mais eficazes na caça, mais eficazes para a agricultura. E aí você tem a idade dos metais, sendo que começa ali com a descoberta do cobre, que tem essa questão do ponto de fusão ser mais baixo do que os outros elementos, né? E aí começam a trabalhar com o cobre, depois descobrem o estanho, aí percebem que a dureza da mistura da liga metálica formada entre o cobre e o estanho gera o bronze, e aí vão se desenvolver. Só mais para frente que eles passam a lidar com o ferro, que o ferro tem um ponto de fusão mais elevado, né? Então
essa elaboração vai durando um certo tempo. E é basicamente isso. E agora vamos para os exercícios, né? Eu separei, como eu disse para vocês, 4 exercícios. E esses exercícios, eles são basicamente 2 de ETEC e 2 de vestibular. E eu vou ler com vocês. 1. ETEC. Ao longo da existência humana, povos que não fazem uso da escrita também têm deixado registros de sua trajetória. As pinturas rupestres, por exemplo, comunicam-nos com a pré-história. Observe essa pintura rupestre pré-histórica encontrada na Serra da Capivara, Piauí. Lembra lá da antropóloga que eu disse que Nied Guidon? Então, aí você tem essa imagem. Você tem aqui 4 elementos que parecem ser hominídeos e 2 que parecem ser caça, né? Animais, na verdade, e uns instrumentos na mão. Ok. Analisando a pintura apresentada, é correto afirmar que ela representa uma sociedade, alternativa A, agrícola, com a utilização de carros de boi para o arado. B, caçadora, com a utilização de vários instrumentos para a caça. Letra C, urbana, como se vê na representação de monumentos megalíticos. Esses monumentos megalíticos eram estruturas de pedra grande. Então, né? Enfim. Letra D, alternativa D, guerreira, pois a imagem retrata um conflito com o uso de armas de fogo. E letra E, religiosa, pois cultuava os deuses da natureza em rituais com fogueiras. Vamos lá, pessoal, essa alternativa aqui, para começarmos bem, já aquecendo os motores, qual é a mais apropriada? A, B, C, D ou E? Acertou quem disse que a alternativa mais adequada é a alternativa B. Muito bem, parabéns a quem acertou. É a B, gente, porque ó, caçadora com utilização de vários instrumentos para caça. É isso, né, que a gente tem aqui essas duas pessoas de pé mais à esquerda, com coisas na mão, que parecem ser instrumentos. Agrícola não é, porque a gente não vê nenhum elemento tipo que não seja animal aqui na figura. Caçadora é a alternativa certa. Urbana nem tem como ser, aqui nem tem os monumentos megalíticos que eu falei. Guerreira teria que ter mais população do que de confrontamento, né? Representação de confrontamento e não como está aqui posto. E religiosa, pois cultuava Deus da natureza em rituais com fogueiras. Não, não tem nem tem representação de fogueira aqui. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Prosseguindo aqui. 2. ETEC. Localizado no sudeste do Piauí, o Parque Nacional da Serra da Capivara é um parque arqueológico inscrito pela Unesco na lista de Patrimônio Mundial. Um conjunto de chapadas e vales abrigam sítios arqueológicos com pinturas e gravuras rupestres, além de outros vestígios do cotidiano pré-histórico. Esses registros, inscritos nos paredões rochosos, representam uma grande variedade de temas e foram feitos por populações que habitaram a região há dezenas de milhares de anos. Seguramente, são os mais antigos registros humanos no continente americano. De acordo com o texto e a imagem, assinale a alternativa correta. A. Os vestígios de mais de 10.000 anos encontrados no Piauí foram excluídos da lista do Patrimônio Mundial por terem sido ameaçados pelas queimadas que destruíram as chapadas. Letra B. As chapadas e os vales do Piauí reúnem os mais antigos registros da presença humana no hemisfério sul, superando os registros africanos que se acreditava serem os mais remotos. Remotos é antigo, tá? Sinônimo de antigo. C. O Parque Nacional da Serra da Capivara é um sítio arqueológico que reúne registros da fauna brasileira feitos pelos europeus à época da chegada dos portugueses. D. As pinturas de animais, de cenas de caça e do cotidiano encontradas na Serra da Capivara estão entre os mais antigos registros feitos pelo homem nas Américas. Letra E.
As pinturas rupestres são importantes registros do cotidiano dos povos indígenas que habitavam a região amazônica há cerca de 2.000 anos. Então aí vocês têm uma série de questões. Lembra que eu comentei aqui da teoria Daniele Guidon falando sobre o surgimento da população da América. Daí é dica do bem, hein? Vamos ver. Qual alternativa vocês acham que é a mais correta? A, B, C, D ou E? Gente, a alternativa que melhor responde essa questão é a alternativa D. As pinturas de animais, de cenas de caça e do cotidiano encontradas na Serra da Capivara estão entre os mais antigos registros feitos pelo homem nas Américas. Essa é a alternativa correta. Lembrando que, se você ficou com dúvida, achou que era uma das outras alternativas que era mais correta, pode me mandar mensagem que aí eu vou justificar para você o porquê de não ser essa questão, essa alternativa, tá certo? Seguindo aqui com o conteúdo, questão 3, da Universidade do Estado do Amazonas. Leia o texto e observe a imagem para responder a questão. Com o tempo, os agricultores amazônicos tornaram-se grandes ceramistas, ou seja, produtores de cerâmicas, e desenvolveram culturas complexas e sofisticadas. Por seus objetos, podemos observar que eram povos dotados de uma imaginação poderosa, grandes artistas. Uma de suas principais tradições cerâmicas, segundo os arqueólogos, desenvolveu-se sobretudo ao longo dos rios Tapajós e Conduri. Seu centro parece ter se localizado onde hoje está a cidade de Santarém. Quase nada sabemos sobre o povo de Santarém. Talvez tenham vivido há uns 2.000 anos, talvez pertençam à época mais recente e sejam antepassados dos índios Tapajós. Aí você tem essa imagenzinha aí, que parece a lâmpada do gênio do Aladim, né? Alternativa A. Formula hipóteses e apoia-se em indícios materiais, embora alcance somente conhecimentos incompletos sobre o passado dos povos sem escrita. B. Prioriza as informações sobre as crenças religiosas e os valores morais para compreender os elos entre as famílias pré-históricas. C. Consegue determinar com certeza e precisão os hábitos e os costumes dos povos que deixam apenas vestígios materiais. D. Depende principalmente de registros pictográficos, de imagem, né? Para caracterizar o cotidiano das famílias que viveram na pré-história. Alternativa E. Valoriza a escrita dos povos pré-históricos e descarta outros vestígios materiais para compreender suas relações políticas e sociais. Alternativa A, B, C, D ou E? A alternativa que melhor responde essa questão, gente, é a alternativa A. Formula hipóteses e apoia-se em indícios materiais, embora alcance somente conhecimentos incompletos sobre o passado de povos sem escrita. É isso. Novamente, se você ficou com dúvida em alguma das questões, achou que poderia ser outra alternativa, pode me escrever, que a gente debate o porquê de estar incorreta. Agora, último exercício da FUVEST vestibular para a Universidade de São Paulo. FUVEST 2017 pergunta assim: um elemento essencial
para a evolução da dieta humana foi a transição para a agricultura como o modo primordial de subsistência. A Revolução Neolítica estreitou dramaticamente o nicho alimentar ao diminuir a variedade de mantimentos disponíveis. Com a virada para a agricultura intensiva, houve um claro declínio na nutrição humana. Por sua vez, a industrialização recente do sistema alimentar mundial resultou em uma outra transição nutricional, na qual as nações em desenvolvimento estão experimentando simultaneamente subnutrição e obesidade. Isso daí é um excerto, um fragmento do texto tirado desse artigo aí com o nome em inglês. Aí a questão segue. A respeito dos resultados das transformações nos sistemas alimentares descritas pelo autor, é correto afirmar: a. A quantidade absoluta de mantimentos disponíveis para as sociedades humanas diminuiu após a Revolução Neolítica. B. A invenção da agricultura, ao diversificar a cesta de mantimentos, melhorou o balanço nutricional das sociedades sedentárias. C. Os ganhos de produtividade agrícola obtidos com as revoluções neolítica e industrial trouxeram simplificação das dietas alimentares. Letra D. As populações das nações em desenvolvimento estão sofrendo com a obesidade, por consumirem alimentos de melhor qualidade nutricional. E a alternativa E. A dieta humana pouco variou ao longo do período, mantendo-se inalterada da Revolução Neolítica à Revolução Industrial. Vamos lá, pessoal. Eu sei que essa daqui está mais elaborada, mas é questão de leitura e observação. Primeiro, uma coisa que eu queria também colocar é que Revolução Industrial ela aconteceu no século XVIII, entre 18 e 19, e final do 18 e século XIX, e ela basicamente representou a saída do povo do campo rumo à cidade, a transformação do trabalho artesanal em trabalho assalariado e, em toque de caixa, e o uso de máquinas para substituir a mão de obra artesanal, certo? Quando a população estava no campo nessa época final do século XVIII e início do XIX, eles tinham domínio e conseguiam produzir o alimento para a sua subsistência, né? E depois, com a industrialização, isso já se diferencia. Então, esse é um ponto que também é importante colocar aqui, porque é uma das alternativas menciona, né? Pensem aí. Então, people, é o seguinte, essa alternativa, essa pergunta, a alternativa mais apropriada para responder ela é a alternativa C. E eu explico para vocês o porquê das outras não, porque eu sei que essa é mais difícil, então eu vou justificar o porquê das outras estarem erradas, tá? A alternativa A diz que a quantidade absoluta de mantimentos disponíveis para as sociedades humanas diminuiu após a Revolução Neolítica. Gente, a quantidade de mantimentos ela aumentou após a Revolução Neolítica, porque Revolução Neolítica é sinônimo de prática de agricultura. Se antes você tinha que ir até os alimentos, você ficava à mercê do que a natureza oferecia. Quando você tem a revolução e a prática, a implementação da agricultura, você tem a capacidade de plantar o quanto que você quiser. Então, você aumenta a quantidade, mas, em oposição a isso, você diminui a quantidade de espécies que você vai consumir. Porque você não vai plantar tudo aquilo que você conseguia aí acessar. E mesmo que você plante, por exemplo, se você plantar uma tamareira, que é uma árvore enorme, super antiga, você não vai conseguir comer os frutos dela, tá? Porque não vai dar tempo, ela demora para frutificar. Então, a A está errada. A letra B. A invenção da agricultura, ao diversificar a cesta de mantimentos, melhorou o balanço nutricional das sociedades sedentárias. Já tem a ver com aquilo que eu coloquei antes. Está errada porque ocorreu prejuízo nutricional. Quando você
começa a desenvolver a agricultura, você diminui a possibilidade de alimentos que você vai consumir, porque você está escolhendo alguns dos alimentos que você comia para que esses sejam continuamente produzidos ali na sua roça, vai. Então, você diminuiu a quantidade nutricional. Alternativa D está errada, por quê? Porque ela diz, as populações das nações em desenvolvimento estão sofrendo com a obesidade. Não, as populações nas nações desenvolvidas estão sofrendo de obesidade, tá? Não nos países em desenvolvimento. E aí eles continuam, por consumirem alimentos de melhor qualidade nutricional, de menor qualidade nutricional. Porque a obesidade ela é resultado da reduzida qualidade nutricional e é maior em países desenvolvidos, tá? Alternativa E. Ela está errada porque ela fala, a dieta humana pouco variou ao longo do tempo. Ela não variou pouco, porque se você pegar a Revolução Neolítica, tá lá no período neolítico, no período da história pré-literária, no período da pré-história. Revolução Industrial tá aqui atrás, final do 18, século 19. Então, se não variou, é algo muito estranho, né? Variou sim. Então, ela tá errada por isso, porque houve forte variação da dieta humana, tá? Então, é isso, gente. A idade, esse período pré-histórico, né, período da história pré-literária, ele se encerra, como eu tinha dito lá no começo, a partir do surgimento da escrita. Então, a gente começa a ter, assim, porque antes as famílias eram clãs, né, eram núcleos, eram organizadas a sociedade em famílias. Aí essas famílias vão expandindo, então elas vão se desenvolvendo, vai ter uma revolução urbana, aproximadamente ali em 8.000 a.C., começa a formar as primeiras cidades, tá? Aí você tem aquilo que a gente viu da Idade dos Metais, que é basicamente o surgimento da metalurgia. E aí você começa a ter um aumento da variabilidade genética, porque começam a se relacionar. A gente verifica a presença da poligamia, tanto masculina quanto feminina. Então, varia, então expande a quantidade de população, então os grupos pequenos já não é uma realidade. Então, quando você aumenta o número de pessoas num grupo, você precisa criar leis, legislar, para poder coordenar essa sociedade. E aí, essa sociedade não consegue mais ser gerenciada só com a palavra, né? Só com o que é as leis orais. Então, você começa a ter a necessidade da burocracia. Buro, escrita, cracia, governo. Então, a escrita vai ser um instrumento de poder. Ela começa a ser usada para coordenar esses grandes grupos humanos, né? E aí você começa a ter uma outra divisão social, porque a partir do momento que você tem pessoas de um grupo que dominam a escrita e outras que não, você acaba tendo que essas pessoas que dominam vão ser as que têm poder. E aí a gente vai ver na próxima aula a formação de estados, né, que eles vão se basear, vão se alicerçar basicamente, essas organizações políticas, em quatro pontos que são o território definido. Então quem tem território consegue praticar agricultura, consegue gerar excedentes, consegue alimentar seus animais de estimação e consegue garantir a sua nutrição e seu bem-estar. Aí você vai ter o poder político reconhecido a partir do momento que se torna legítimo, porque as pessoas tendem a valorizar aquilo que elas não têm. Então elas valorizam, eu não conheço a escrita, eu não consigo escrever, aquela pessoa consegue, então ela tem um poder maior que eu. Identidade cultural, nesses grupos grandes você vai ver uma aproximação de grupos que partilham da mesma cultura, mesmos hábitos, mesmos costumes. E aí vai ter a identidade cultural, que vai ser um elemento formador das organizações políticas, e o monopólio do uso da força. Com a idade dos metais, você depois vai ter esses metais sendo direcionados para instrumentos de guerra também, e aí quem tem mais poderio militar se impõe mais sobre os outros grupos. Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês, sempre é um prazer poder cooperar
nessa caminhada de aprendizado e trocas. Fico grata pela interação de vocês aqui no chat. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê numa próxima, e não poderia faltar a nossa mensagenzinha. Hoje ela é basicamente sucinta, bem simples, que diz: continue estudando. Independente da circunstância, continue estudando para seu prazer pessoal, principalmente, tá bom? Estudar é massa, gente. Beijo grande, fique com Deus. Um ótimo resto de sexta-feira. Tchau, tchau. Fui!